Boa noite, acho que estamos ao vivo. Então vamos começar. Uma boa noite, gostaria muito de agradecer a todo mundo que está assistindo essa palestra hoje, em nome do IFMG. Meu nome é Matheus, estou como professor lá atualmente. David me deu um aviso aí. Dá um tempinho para o pessoal entrar, Matheus. Para a gente compartilhar o link da live. Sim. Boa noite ao Marcos de Adelmo. Boa noite, José Mauro. O pessoal está entrando. Duda falou que está lá. Boa noite, o pessoal está entrando aí, Guilherme Oliveira, Cliff, Darlan. Você faz uma chamada aí para mim, Matheus, quero ver se meus alunos estão aí, tá? Por favor. Tá bom, tá bom. Na medida que eles forem aparecendo. Professor é assim, né? A gente nunca esquece essa veia. Fazer uma chamadinha. Eduarda Dutra, boa noite e um coração enorme para você também. Convidou muita gente para assistir, André? Convidei, né? Importante. E assim, para o meu filho, que se ele não assistir, nunca mais tem nenhum joguinho online para ele. Seu filho gosta de jogo online só ou ele gosta de console também? Como é que é? Não, tem console também. Porque aí dá para você pressionar. Exato. Grande abraço aí para seu filho que está aí assistindo para garantir o joguinho. Espero que ele esteja, né? Espero que ele esteja. Você vai lá dar uma moral, né, para sua mãe. Kimberly Neves também. Uma pessoa que eu não sei, o Vetone66. Boa noite, de Boston, ó. Meu tio, né? Beijo. Internacionalmente. Falei que eu tinha divulgado para todo mundo, né, Matheus? O mundo inteiro, para todo mundo. Agora é o mundo inteiro nos assistindo. Estamos oficialmente internacionalmente agora. Essa palestra vai ficar gravada, Matheus? Algumas pessoas me perguntaram. Ela vai ficar disponível no YouTube do Instituto. Pessoal, se inscreva aí, que todas as nossas palestras vão estar lá. A Paula Giancotti. A Paula é minha aluna mais dramática, sabe, André? Vamos trazer ela para trabalhar com a gente? Em breve, eu estou tentando convencer ela. Talvez hoje você convença ela a vir trabalhar com você. O objetivo principal da palestra de hoje é essa, Matheus. Angariar mais pessoas para trabalhar com a gente. Estou brincando, mas... O pessoal pode vir fazer pós-coletivo também. Vou fazer sempre jabá. Todos bem-vindos. Tassi mandou saudades da Andréia. Já temos aí 6 minutinhos. Quer esperar mais um pouquinho, Andréia? Não, por mim podemos começar. Podemos começar então. Já temos aí 5 minutos de live. Agora o pessoal já foi entrando aí. Vamos começar. Quem tiver que entrar vai entrando depois aí, deixando seu boa noite, tá? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou o professor Matheus Coelho, do IFMG Itabirito.
Hoje eu estou aqui mediando, com prazer, trazendo uma convidada muito, muito especial, é a minha professora e orientadora, Andréa Gomes Campos Bianchi, para falar um pouco do trabalho dela. Ela que é uma mulher muito especial, que trabalha com mulheres muito especiais dentro dessa área que é o tema do nosso ano, da Semana de Ciência e Tecnologia. Agradeço a todo mundo que está aí assistindo, vamos chegando aí. Pessoal que se inscreveu pelo site, que vai querer o certificado da palestra, tem que entrar pelo Eventri aí, acessar pelo Eventri, senão não registra. E aí tem que registrar a presença no Eventri para ganhar certificado. Todo mundo, vocês podem mandar suas perguntas no chat, tudo bem? Ao final da palestra, nós vamos fazer um grande compilado aqui das perguntas, e aí vamos soltando, conversando, fazer um negócio mais informal no finalzinho aqui, com a Andréa respondendo um pouco a vocês. E gostaria muito de agradecer a Andréa pela disponibilidade. Aproveitar aqui esse momento, então, para apresentar a nossa grande convidada, que internacionalmente conhecida professora doutora Andréa Gomes Campos Bianchi. Ela é graduada em Física pela Universidade de São Paulo, mestra e doutora em Física Computacional pela Universidade de São Paulo também, e realizou pós-doutorado na Lawrence National Berkeley Laboratory, em Berkeley. Professora associada no DECOM, Departamento de Computação da Universidade Federal de Ouro Preto, onde ela também atua no programa de pós-graduação em Ciência da Computação. Juntamente com o professor Saúl de la Brida, ela coordena o laboratório XR for Good, com ações extensionistas de destaque durante a pandemia do Covid-19. Tem experiência em processamento e análise de imagens e aprendizagem de máquina, atuando especialmente em visão computacional, processamento de imagens, sistemas inteligentes de tomada de decisão e simulação computacional. Ela possui projetos ligados à construção de ferramentas computacionais capazes de investigar e analisar imagens, para extrair conhecimento e detecção de regiões de interesse. Junto com os colaboradores de pesquisa dela, eles obtiveram alguns prêmios. Obtiveram, por exemplo, o primeiro lugar no desafio de segmentação de células cervicais no I3E International Symposium on Biomedical Imaging e o prêmio de Best Student Paper Award na International Conference on Enterprise Information Systems, conhecido como I6. Ela também tem ampla experiência em trabalhos com o voluntariado, como, por exemplo, com os escoteiros e com a Hora do Código. Andréa, o palco é seu, vou te deixar à vontade agora para começar, depois dessa apresentação tua, começar os seus trabalhos aí. Muito obrigado de novo. Tá. Obrigada a você, Matheus. Fiquei até um pouco nervosa agora com essa apresentação. Você devia ter falado só a professora Andréa daqui do DECOM, estava bom. Mas eu que quero agradecer muito o convite, Matheus. A gente já trabalha junto, né, há um certo tempo, e foi uma grande felicidade para mim fazer essa apresentação. Então, agradecer muito você pelo convite, agradecer também ao Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia, o campus de Itabirito, né, pelo convite. É muito bacana estar falando com pessoas de idades diferentes e estar apresentando o nosso trabalho para a sociedade. Você sabe que eu particularmente gosto bastante disso, então estar fazendo essa apresentação hoje aqui está sendo um prazer, tá? Muito obrigada pelo convite. Então, vou tentar fazer uma coisa informal, espero que vocês consigam, o meu objetivo maior aqui nessa apresentação é fazer que vocês entendam um pouquinho sobre a importância da inteligência artificial para resolver problemas com imagens e por que as imagens são tão importantes para a gente, né? Por que essas imagens estão aí na nossa vida? Bom, eu estou pelo menos há uns 20 anos aí, não vou falar muito para não dar minha idade, mas trabalhando com metodologias inteligentes para tentar extrair informações a partir de imagens. Esse é um objetivo principal, já trabalho com imagens desde a minha graduação, mestrado e doutorado. Como o Matheus comentou, eu sou formada na Universidade de São Paulo, em São Carlos, onde fiz graduação, mestrado e doutorado. Eu fiz um curso diferenciado que envolvia física e computação.
A computação sempre foi alguma coisa assim de grande interesse para mim, e essa oportunidade de estudar computação e envolver com isso também um conhecimento matemático e modelagem que a física conseguiu proporcionar, foi realmente diferencial, assim, foi um diferencial na minha formação e também proporcionou um grande desenvolvimento científico em mim como pessoa, profissional. Então, foi algo realmente muito interessante. Eu vim para a UFOP em 2007, e como eu tenho essa formação multidisciplinar, né, eu sou uma pessoa que gosta bastante dessa veia de envolver coisas distintas, computação, física, né, e depois envolvendo computação também em outras áreas, eu entrei no departamento de física aqui da UFOP em 2007, na realidade em 2008, né, 2007 eu vim para cá, mas eu continuava com o olho assim bem grande dentro do departamento de computação. E finalmente em 2013 eu consegui me mudar para o departamento de computação e enviei uma carta para eles falando assim, olha, gostaria muito de estar aí trabalhar com vocês. E eles me aceitaram, então realmente foi muito, muito bacana, né? E muito feliz de estar ali no departamento com profissionais tão bacanas e com grande desenvolvimento da área de computação aqui em Minas Gerais, né? Somos realmente um expoente na área de computação, não por mim, mas pelos professores que ali estão, realmente professores diferenciados e uma formação que causa bastante impacto na vida do aluno também, né? Assim como eu vejo os alunos do IFMG. Nós recebemos muitos alunos do IFMG e esses alunos eles têm uma formação diferenciada. É algo que a gente consegue perceber e que realmente eles conseguem traduzir isso, essa capacidade de entendimento e de envolvimento com as disciplinas e com o curso. Então, isso é algo que a gente deve comentar e deixar realmente fortalecer isso para os alunos. Bom, então desde 2013 eu estou no Departamento de Computação aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, atuo como docente em programa de pós-graduação de computação e também um programa de pós-graduação da automação, que a gente chama Proficam. E em 2019, junto com o professor Saúl de Labrida, nós fundamos o laboratório XR for Goods, que é um laboratório de realidades estendidas, realidades diferenciadas. A gente chamou esse laboratório de realidades estendidas para o bem, porque a gente sempre tem uma veia muito forte da área de aplicação e envolvimentos em outras áreas, então a gente tentou trazer isso para o laboratório, né? Na apresentação de hoje eu vou falar um pouco, né, sobre inteligência artificial para a imagem, quais as abordagens que podem ser feitas quando a gente lida com imagens e quais os desafios que essas imagens representam para a inteligência artificial, tá? A gente pode pensar que isso é algo muito fácil, mas não é. Então, eu vou tentar aqui, dentro da minha agenda, eu dividi a minha apresentação aí numa introdução e motivação a respeito do assunto, seguindo com uma explicação sobre o que é uma imagem para o computador, porque para a gente é muito fácil o conceito de imagem, né? Mas para um computador isso é um pouco diferente. E como que essa informação da imagem é processada pelo computador. E eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos que a gente pode utilizar usando inteligência artificial nas imagens e vou mostrar estudos de casos do nosso laboratório de inteligência artificial aplicada à saúde e também aplicada à indústria. Tá? Bom, a capacidade que nós humanos temos de abstrair e de conseguir transformar pensamentos em modelos e em lógica, ele depende muito da nossa capacidade de receber estímulos externos e da nossa capacidade de aprender com esses estímulos. Porque nós estamos num mundo a todo momento sendo bombardeado e esses estímulos, eles com certeza contribuem para a nossa evolução. E um dos nossos sentidos, que é um dos sentidos que eu mais gosto, né, é a nossa visão. A nossa visão, ela consegue, é um estímulo muito grande, né, um estímulo realmente muito forte dentro do nosso desenvolvimento, e a nossa percepção visual, ela é um aspecto extremamente importante que pode ser correlacionado com a inteligência artificial e também com sistemas inteligentes. Esse estímulo visual, juntamente com o conhecimento e informações
que a gente vai adquirindo ao longo do nosso crescimento, eles são essenciais para o nosso entendimento do mundo ao nosso redor. Para vocês terem uma ideia, nós somos a melhor máquina, ou uma máquina altamente especializada e altamente capaz para conseguir reconhecer objetos. Algo que um computador, ele consegue fazer, hoje em dia ele consegue fazer melhor, mas ele ainda erra muito, mas nós somos o grande referencial do que seria o ideal a respeito do processamento, tá? O nosso estímulo visual e essas informações que a gente vai adquirindo ao longo dos nossos anos e do nosso crescimento é realmente o que gera a nossa visão de mundo. Se vocês forem perceber, o nosso olho ele é uma ferramenta extremamente poderosa, porque a gente não simplesmente enxerga a imagem, a gente vê uma imagem, essa imagem vai para o nosso cérebro, essa informação da imagem é conectada com outras informações ali no seu cérebro, e você consegue retornar o que você entende daquela cena quando você está observando uma cena. Então, é algo que para um computador é extremamente difícil de ser realizado. O que a gente chama de processo de visão é o processo de reconhecer elementos que existem numa cena, assim como suas posições, instâncias, e também entender o processo todo que está envolvido ao longo daquela cena. Para vocês imaginarem, esse processo é bastante complexo. Nós, como humanos, conseguimos fazer isso em questão de segundos. A gente praticamente nem percebe, mas a gente abre o olho, vê uma imagem e, no mesmo tempo, você já consegue identificar o que é aquela imagem. É praticamente instantâneo. Mas todo esse processo de enxergar e reconhecer e definir o que é um objeto é bastante complexo. E eu quero fazer um teste com vocês agora. Esse teste, vocês não precisam se preocupar, que eu não vou reprovar ninguém nesse teste. É só uma brincadeirinha, só para que vocês entendam o quão difícil é esse processo. Algumas pessoas já conhecem essa imagem, mas quem não conhece essa imagem, eu queria que olhasse para ela e tentasse identificar algo nessa imagem. Vou dar uns 2 segundinhos aí para vocês. É uma imagem preto e branco, né? Uma imagem bastante difícil de se ver e tal. Mas agora eu vou dar uma outra informação para vocês. Eu vou dar uma outra informação e eu quero ver se quando eu der essa informação para vocês, vocês vão conseguir achar na imagem o que eu estou falando. Nessa imagem tem um cachorro dálmata. Claro, né? Preto e branco, né? Tem um cachorro dálmata. Vocês conseguiram identificar? Será que quando eu inserir mais informação para vocês, vocês conseguiram realmente ver que nessa imagem a gente tem mais do que simplesmente pretos e brancos? Ou então, mais ainda, se eu der uma outra informação e selecionar uma região de interesse, se eu selecionar essa região de interesse, tem pessoas que já acharam, né, o dálmata, mas tem pessoas que ainda não acharam. Então, se eu selecionar essa região de interesse, se agora você consegue ver que tem um dálmata nessa imagem. Vocês conseguem entender que quando a gente começa a adicionar informações na imagem, esse processo vai ficando mais fácil ou mais simples, né? Então, essa integração de informações é algo que a gente utiliza muito no nosso processo de visão. A visão natural, né, que a gente chama, é um processo amplo e um processo bastante complexo, não vou entrar aqui em detalhes, mas basicamente enxergar é muito mais, a visão é muito mais que enxergar e compreender. A visão é você conseguir reconhecer esses objetos na cena e você falar ou identificar que objeto é esse. Eu vou apresentar um outro exemplo aqui para vocês, para vocês terem uma ideia de como nós humanos somos realmente uma das máquinas mais precisas. A gente tem muitos algoritmos computacionais que conseguem fazer grande confusão com relação à resposta dessa imagem. E eu vou mostrá-la aqui para vocês, e a resposta dessa imagem ela é muito importante para a gente. Porque essa resposta da imagem aqui, você saber se isso é um cachorro ou se isso é um muffin de blueberry, vai diferenciar você se você vai comer ou correr dessa imagem, né? Essa raça de cachorro, apesar de ser pequenininha, eles são extremamente bravos. Então,
você realmente identificar essa diferenciação é muito importante. Muitos algoritmos que a gente tem hoje em dia, desde os mais sofisticados, eles podem sim confundir o tipo, se o que eu estou falando aqui são muffins ou se o que eu estou falando aqui é um cachorro. Tá? Só foi uma brincadeirinha para vocês irem, né, aquecendo aí. Para vocês entenderem, então, que a visão humana, ela realmente é um processo muito complexo. Envolve localizar, envolve detectar, envolve reconhecer, envolve interpretar objetos. E não só interpretar objetos, mas às vezes interpretar cenas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, construir um sistema computacional e artificial que seja capaz de realizar esse processo de enxergar, entender, compreender e interpretar é algo muito difícil. Aí você vai falar assim, André, mas a gente tem um monte de câmeras por aí. Não, peraí. Uma coisa é você ter câmeras. A câmera simplesmente tira uma imagem. A câmera não interpreta a imagem. Quem interpreta a imagem é você. A câmera simplesmente faz aquisição. A câmera é um sensor, é o seu olho, simplesmente. E você, como humano, que interpreta o que a gente tem ali, naquela região. Inclusive, a importância de você de conseguir interpretar essas imagens, né, conseguir entender, está muito ligado ao nosso dia a dia, porque hoje em dia a gente tem milhares de sensores diferenciados de aquisição de imagens. Esses sensores, eles estão em todo lugar. Então, antigamente a gente só tinha fotógrafo, né? Hoje todo mundo tem um celular. Muita gente já começou a trabalhar com drones. Muita gente tem câmeras nas suas casas para fazer detecção. Então, hoje em dia, a gente tem milhares de informações ou de imagens indo para a internet, para o seu Instagram, para o seu YouTube, e essas informações são vindas de fontes mais diferentes. Entender e compreender os objetos e o contexto dessas imagens de uma forma otimizada, né, de uma forma correta, é algo muito importante dentro da área de computação como um todo. Então, por isso, lidar com informações desse tipo é bastante interessante. Tá? Hoje em dia, existem muitas técnicas para lidar com imagens. E na palestra de ontem, eu vou tentar falar rapidamente aqui sobre, né, na palestra de ontem, o professor Frederico Gadelha, da UFMG, falou bastante sobre a definição da inteligência artificial e sobre as diferentes abordagens que a gente pode ter para a inteligência artificial. Então, eu vou tentar resumir um pouco aqui e tentar colocar onde essa área de visão computacional, porque a área que eu trabalho, né, que tenta tirar essas informações das imagens, onde que essa área está inserida, tá? Então, vou tentar resumir um pouco do que ele falou. Se vocês se lembrarem, ele falou que as pessoas, desde a década de 60, de 50, já estão interessadas em tentar fazer com que o computador imite essa inteligência humana, e eles começaram isso, essa grande área que a gente chama de inteligência artificial, e eles começaram isso tentando usar dentro dos algoritmos regras de decisão. Então, dentro dos códigos, eles têm lá informações. Se isso acontecer, faça isso. Quem está acostumado com programação, né, está bastante acostumado aí com técnicas de decisão. E essas metodologias, elas foram evoluindo ao longo do tempo, e dentro da área mais global de inteligência artificial, ela foi evoluindo para aplicações que a gente chama de aprendizagem de máquina, ou machine learning, né? E também foi evoluindo, que são as técnicas mais recentes que a gente tem de inteligência artificial, que são a área de aprendizagem profunda, ou deep learning. Tá? O aprendizado de máquina, ele é um subconjunto de técnicas dentro da inteligência artificial, técnicas um pouco mais recentes, que permite com que a máquina ou o computador melhore uma tarefa através de uma experiência. Então, você coloca uma experiência para o seu código, ele aprende com aquela experiência e ele melhora o seu resultado. Então, ele pega dados, aprende com os dados e retorna um resultado para você. E, finalmente, essa técnica mais recente, né, e bastante conhecida, que é o aprendizado profundo, que compõe um conjunto de algoritmos que permitem ao software treinar para realizar ações
né? Então, envolve esse treinamento a partir de ações ou imagens, só que agora você usa uma rede neural, e essa rede neural, ela tem muitas camadas, e você, com essas muitas camadas, você coloca muita informação na sua rede para fazer o treinamento. Então, esses modelos de aprendizagem profunda, com esses muitos dados e muitas camadas, eles conseguem gerar resultados muito bons. Bom, a visão computacional, ela é um processo de reconhecimento e entendimento da imagem. E a visão computacional, ela está em todas as etapas da inteligência artificial, porque você pode usar técnicas das mais diferentes para poder resolver os seus problemas de visão computacional. Lembra, o que é visão computacional? É tentar fazer seu computador compreender essa imagem e tentar te dar informações que possam ser importantes para você a respeito daquela imagem, para que você possa ou não depois tomar uma decisão com aquelas informações, ok? É ruim aqui que a gente não é como uma aula, né, que os alunos ficam interrompendo. Aqui parece que a gente está falando para ninguém, mas... Bom, no contexto da inteligência artificial, destaca-se muito a aprendizagem de máquina, porque a inteligência artificial mesmo, aquela, né, como disse o Frederico ontem, aquela coisa mais teórica e antiga, hoje em dia praticamente não se usa mais, né? O que a gente costuma usar é essa ideia de aprendizagem de máquina, e o que ele tem, né, a sua primeira definição foi feita em 1959, e é um campo que dá ao computador a habilidade de aprender sem você explicitamente programar o seu computador. O Gadelha ontem até falou muito sobre isso. Então, você não programa para que ele entenda. Você entra com os dados, ele constrói um modelo para os seus dados, e a partir daquele modelo você consegue representar novas situações. Bom, a nossa grande... Então, são sistemas que aprendem com o dado e com a experiência, né? A grande pergunta é como fazer isso com as imagens, e para isso eu vou tentar apresentar um breve histórico aqui de como essas técnicas de inteligência artificial foram evoluindo para as imagens ao longo do tempo. Então, eu vou tentar ser rápida, tá? Para poder ter mais tempo depois. E como essas técnicas permitiram extrair informações a respeito da imagem, tá? Bom, eu não vou começar de muito antes de 80, não, tá? Mas a gente tem técnicas aí antes de 80, mas eu vou começar a falar das técnicas, assim, de 80 para cá. Uma das metodologias e primeiras que foi utilizada para conseguir reconhecer um objeto ou identificar um objeto foram as técnicas de detecção de borda. Essas técnicas de detecção de borda, durante muito tempo, elas foram muito importantes e elas são baseadas no nosso sistema visual humano. Se sabe que dentro da nossa retina, a nossa retina já é formada por neurônios. Então, antes de ter neurônios no cérebro, a gente já tem neurônios ali na retina. E esses neurônios da retina, eles fazem um pré-processamento da imagem, quando a imagem é adquirida pelo olho, né? E nesse pré-processamento, uma das coisas que se sabe que essas células processam é extrair informação de borda a respeito do objeto. Então, durante muito tempo, muitas tecnologias foram desenvolvidas para que você conseguisse detectar bordas de objetos para conseguir representar e encontrar o objeto numa imagem. A partir de 1990, eles também começaram a perceber que não só as bordas eram importantes, né, tinham informações importantes, mas também informações do todo, do que a gente chama de região de interesse. Então, eu tenho aqui um exemplo, não estou falando muito dos exemplos, né? Eu tenho aqui 3 exemplos de 3 imagens, e aqui embaixo eu tenho essa imagem, a gente chama de segmentação. A gente determina regiões de interesse que são parecidas, que são similares, né? Então, se a gente olhar aqui para essa imagem, o verde é tudo mais ou menos parecido. Então, a gente chama isso de uma única região de interesse. É uma região de interesse, aqui ele colocou como verde, né? Mas uma vez que você tem a localização, então olha só, a gente está fazendo algumas das técnicas aqui, a gente está localizando uma região de interesse. Depois que você localizou, você tem que entender o que é aquela região de interesse. Então, são
São técnicas que você vai fazendo e atribuindo isso à imagem, tá? Quando, em 1990, essas técnicas de segmentação, que a gente chama, né, de identificação de região de interesse, essas técnicas começam a usar algoritmos, né, que são relacionados a essa parte mais inteligente, que são relacionadas às informações ou aos dados. Lembra lá da aprendizagem de máquina? Usa a informação do dado para você gerar um modelo. Então, aqui nesse momento, eles começam a usar a informação da imagem para começar a gerar modelos de definição de região de interesse. Na década nos anos 2000, né, a gente teve um conjunto de metodologias que foi baseada em extrair atributos, a gente chama de atributos, mas extrair informações importantes da sua imagem e buscar fazer uma correlação entre essas informações extraídas em uma imagem e correlacionar isso com uma outra imagem, para poder ter a gente chama de matching, né? Eu sei que tem uns programas aí pela internet que brinca muito com isso de match, né? Mas aqui a gente tenta fazer um match e é realmente buscar imagens que são mais semelhantes a uma imagem que a gente chama de padrão. Então, a gente tem um padrão, delimita um conjunto de pontos de interesse, e quando a gente tiver uma nova imagem, a gente tenta buscar esses mesmos pontos de interesse na imagem. Se essas imagens derem um match, a gente pode dizer que essa minha imagem da direita é uma imagem que é uma placa de pare, porque ela deu um matching com uma outra placa de pare. Como isso aqui é o meu padrão, eu sei o que é, então eu conheço, a gente chama isso de verdade, né? A gente chama de verdade terrestre, porque eu sei o que é isso. Eu classifiquei já essa imagem e sei que isso aqui é uma placa, é um sinal de trânsito, né? Uma placa de trânsito. Então, quando eu tenho um match desse meu padrão ou da minha verdade com uma outra imagem, eu sei que eles são a mesma imagem, apesar de estarem diferentes, né? Apesar de serem imagens diferentes, situações diferentes. Então, esse tipo de algoritmo ainda hoje é bastante usado, porque a gente tem situações em que determinar atributos importantes na imagem é bastante importante. Então, isso ainda é bastante utilizado. Mas um grande diferencial dentro da área de detecção e de reconhecimento eu vou chamar de objetos, né, mas de objetos numa cena, né, aconteceu com o algoritmo do Violi-Jones em 2001, e ele foi o primeiro algoritmo que, dada uma imagem, ele conseguiu achar faces humanas nessa imagem. Então, olha só, ele não reconheceu quem era a pessoa. Ele conseguiu achar que aqui é um rosto e que o rosto não está aqui, por exemplo, na mão dele. É isso que o algoritmo achou. Então, o que ele fez? Ele criou uma caixinha que a gente chama de bounding box. Né? Ele criou uma caixa ao redor da região que ele detectou como rosto. Uma vez que ele olhou para a imagem e achou um rosto, depois que ele sabe que aquela região tem um rosto, aí ele vai lá e tenta detectar quem é aquela pessoa, ok? Que, se vocês olharem, isso é algo que o Facebook também já faz, isso aí foi descoberto mais ou menos em 2001, e esse algoritmo do Violi-Jones, ele é usado até hoje, e ele é um dos grandes exemplos dentro da área de visão computacional que deu certo, que foi para a indústria, né, que realmente evoluiu e virou um produto dentro do mercado. Né? Bom, mas foi em 2007, a partir de 2007, né, depois que eles começaram, quando o Violi-Jones conseguiu achar um algoritmo que achava um rosto numa imagem, olha só, não sei se vocês perceberam, mas a gente está no ano 2000, e a gente não tinha um programa de computador que conseguisse achar um rosto numa imagem. Uma coisa que para a gente, né, nós humanos, é realmente muito simples. Então, a partir desses momentos, a área de visão computacional, não é a parte de reconhecer e identificar objetos numa cena, realmente começou a se mudar, né? Começou a realmente evoluir assim em grande escala. Em 2020, se iniciou um desafio que a gente chama de Pascal Visual Object Challenge, né?
E o que eles fizeram com ele? Como que era esse desafio? Só para vocês terem uma ideia, eles pegaram várias imagens da internet, inúmeras imagens, construíram um banco de dados com essas imagens e usaram um conjunto muito grande de alunos de graduação, né? Provavelmente foi aluno de graduação que fez isso. Esses alunos de graduação, eles olhavam a imagem e eles iam lá e identificavam um objeto numa cena. Então, a gente chama isso de rotular uma imagem. A gente vai lá e rotula ou classifica aquela imagem. Então, ele foi lá e marcou um quadradinho, ó, isso aqui é um trem, isso aqui é um avião, isso aqui é uma pessoa. Então, essas pessoas que fizeram isso com um grande número de imagens. Então, olha só, a partir desse desafio, a gente tinha agora um banco de dados que tinha muitas classificações e que os algoritmos podiam pegar aquelas imagens, usar aquelas informações e usar aquelas classificações que foram feitas pelo humano, porque lembra que o humano é a verdade, né? O humano é a nossa verdade terrestre. Então, ele conseguiu ir lá pegar aquelas informações dos humanos e conseguiu construir algoritmos com grande precisão para indicar reconhecimento de objetos em uma cena. Esse desafio, ele aconteceu mais ou menos até 2012, tá? Ele foi um desafio, assim, que foi um diferencial dentro da área de aprendizagem, de máquina, da área de inteligência artificial, porque, olha só, até então, você não tinha um conjunto, um banco de dados muito grande e classificado. Essa classificação é algo custoso, porque os computadores não sabem fazer. Então, a gente tem que pegar um humano para ir lá e ficar classificando essas imagens. O que tem nessa imagem? Tem um trem, tem um avião, tem isso, tem aquilo. Então, eles construíram esse banco de dados para depois utilizar. Eu tinha uma brincadeirinha para falar que, se fosse aqui em Minas, né, a gente teria muitas coisas que iam ser trem, né? Por favor, não me entendam mal. Adoro Minas Gerais, o pessoal de Minas Gerais é mil. Tá? Bom, com isso, a gente teve o desenvolvimento de várias técnicas. E com isso, a inteligência artificial para imagens realmente teve um grande boom. Teve um grande boom porque agora a gente tinha muitas imagens. Lembra lá da aprendizagem profunda? Que ela precisa de muitas imagens e de uma rede neural com muitas camadas para que ela consiga realmente aprender um modelo. Ela aprende a partir desses dados e depois usa esse modelo com outras imagens. Então, a gente teve, a partir daí, muitas tecnologias investidas em detectar objetos. Então, quando você tem uma cena, como essa do lado esquerdo, uma cena que você tem mais de um objeto, você tem várias coisas. Você tem um cachorro, você tem um carro, você tem um cavalo, você tem uma pessoa e você tem lá no fundo uma outra pessoa. Então, o objetivo maior foi, dada uma imagem, começar a identificar esses objetos diferentes que a gente pode ter na imagem. Se vocês olharem aqui em cima, a gente tem um númerozinho, não sei se vocês conseguem ver, 1098, 097. Isso aqui é a precisão do algoritmo em falar que isso aqui é um cachorro. Tá? Isso aqui é um outro cachorro, esse é um outro cachorro. Então, isso acaba, assim, a gente consegue ver que a gente tem muitos resultados muito bons, mas eu vou mostrar um pouquinho que a vida não é só flores, né? Claro, a gente tem que primeiro mostrar o que é muito bom. E isso também evoluiu. Essa detecção de objetos, formando esses bounding box, evoluiu aqui para o lado direito, que é segmentar as imagens, então definir uma região de interesse e você definir, por exemplo, a pessoa e definir uma região de interesse como sendo aquela pessoa. Aqui, prédio, céu, árvore, a gente chama isso de segmentação semântica, onde a gente define regiões de interesse e também classifica essas regiões de interesse. Então, rua, pessoas, árvores e outras coisas também que a gente consegue fazer, tá bom? A gente consegue observar também, nas coisas mais recentes, né, das imagens, aí, com as imagens, que as metodologias são muito variadas e elas, atualmente,
temos algo que vai além do reconhecer objetos, porque a gente não quer só reconhecer o objeto, mas a gente quer entender qual é a ação que está sendo executada e qual é o contexto em que aquilo ali está acontecendo. Vocês estão vendo que a gente está evoluindo para a visão, né? Não é só ver, achar o objeto e reconhecer o objeto, é entender a cena que está acontecendo por trás. Então, é o processo como um todo. Se vocês olharem aqui, a gente tem uma descrição da imagem, né? Um urso branco, um teddy bear sentado na grama. A gente tem aqui um homem num uniforme de beisebol e aqui fala que ele está atirando a bola. Mas se vocês olharem, ele não está atirando a bola, né? Ele está pegando a bola. Então vocês estão vendo que aqui já tem um erro. Ou então, olhem aqui do lado direito. Uma mulher que está segurando um gato nas suas mãos. E ela simplesmente está com uma blusa toda cheia de efeitos ali e que o algoritmo achou que fosse um gato, né? Então, é bastante interessante você ver que a gente está evoluindo para essa coisa do entendimento, mas que os algoritmos ainda não conseguem capturar, né, todas essas informações e eles não conseguem nos dar uma informação assim tão exata, né, do que seria. Coloquei aqui os dois exemplos principais que ele errou. A gente consegue, consegue observar nesse contexto aí, das imagens, que a gente ainda assim tem erros ao longo das atividades. Em 1918, essas técnicas de inteligência artificial, aprendizagem de máquina e esse aprendizado profundo ganhou o prêmio de Turing, que para a computação ele é considerado um Nobel na área de computação, né, o prêmio mais importante dentro da área de computação, e ele foi dedicado aos pesquisadores que iniciaram essas pesquisas em redes profundas, mais ou menos em 2000, e salientou fortemente a importância desses algoritmos e técnicas diferentes dentro da área de computação, né, que é o que a gente tem visto hoje em dia. A gente tem inúmeras aplicações. Eu não vou colocar as aplicações aqui, eu queria só tentar rodar um pouquinho só para mostrar alguns papéis principais de coisas bem interessantes. A gente já tem um carro autônomo nos Estados Unidos e esse Tesla, basicamente, se vocês olharem aqui, o que ele faz é tentar reconhecer ruas, reconhecer objetos, reconhecer sinais, né, placas e coisas do tipo. Ele reconhece que você tem setas para seguir reto, virar à esquerda, virar à direita, e ele consegue fazer reconhecimento de rua, estradas com chuva e sem chuva. Tudo isso em sistemas que atuam, né? Se você, aqui o meu vídeo está parando por causa da internet, mas que atuam em tempo real, ok? É claro que ele não é sensacional. A gente viu um carro autônomo aqui no Brasil que atropelou, acho que foi a Ana Maria Braga ao vivo, né? Foi assim, né? Os carros autônomos naquele dia lá, né? O pessoal que trabalha com carro autônomo ficou extremamente chateado, mas sim, a gente, assim, as tecnologias estão sendo desenvolvidas e isso ainda vai evoluir para algo bem bacana. E uma das coisas que você fala assim, poxa, Andréia, isso não tem nada a ver, mas o Facebook está desenvolvendo, eles chamam de novas experiências de compras baseados em visão computacional. Ela mostra aqui no começo, depois vocês podem até tentar procurar, e o que ela mostra é que você pode ter as imagens da sua casa, você pode tirar fotos, e a partir das técnicas de detecção e do design que você tem na sua casa, ele vai te sugerir coisas para serem compradas e vai colocar aquelas coisas na imagem da sua casa para que você consiga identificar se você gosta ou não daquilo e vai te proporcionar, né, como se diz, ele fala de discussões, né, coisas, preços, empresas que estão vendendo aquilo ali. Mas o mais interessante, que eu gostei mais, e acho que as mulheres também vão adorar, é esse aqui, que ela está lá no quarto dela e a câmera consegue detectar os objetos, saber que chapéu é aquele, que bolsa é aquela, consegue, inclusive, ela vai mostrar aqui, detectar a roupa que está no corpo dela e fazer sugestões para o que ela pode vestir ou não. Olha só, ele consegue detectar que ela está com um casaco, que ela tem um vestido, e olha, vou dizer uma coisa para vocês, essa roupa que ela está aí não é fácil, porque vocês estão vendo que ela é muito parecida, né?
o vestido com o casaco e coisas do tipo. E o que eles usam aí são técnicas, ela até mostra aí um exemplo, ó, são essas segmentações que eu falei para vocês, e usando técnicas de aprendizagem profunda para conseguir detectar esses objetos, né, classificar, e com isso proporcionar, né, algumas dicas para a gente do que vestir, como combinar as roupas e tudo mais. Então, realmente são aplicações das mais distintas possíveis. A gente tem no nosso dia a dia inúmeras aplicações também. Estamos acostumados lá na Netflix, todo mundo fica recebendo novos filmes que você pode assistir, tudo, né? E ele fica te indicando coisas, né? Então, a gente consegue ver que isso realmente está no nosso dia a dia e que processar essas imagens, extrair essa informação e conseguir colocar isso como aplicações diárias é bastante interessante. Bom, acabei de mostrar inúmeras metodologias de identificação de objetos nas imagens e essas informações, elas podem ser utilizadas para as aplicações mais variadas. E todas com um resultado que realmente parece sensacional, mas sim, nós temos problemas. E a gente tem problemas de que a gente chama de classificações incorretas. Se vocês olharem aqui nessa imagem, do lado direito, desculpa, vamos começar. Do lado esquerdo é a imagem real, o que é aquela imagem. E do lado direito, ele foi lá no banco de dados e tentou pegar imagens que eram mais parecidas com a imagem da esquerda. Então, a gente tem algumas situações que ele acerta, porque, olha só, as imagens são diferentes, tá? Ele vai buscar coisas que são parecidas, porque dificilmente você vai ter coisas exatamente iguais. Você não pode fazer um matching de uma coisa exatamente igual a outra, de tal forma que a diferença seja zero. Isso praticamente nunca vai acontecer. Então, você vai procurar coisas parecidas. Então, olha só, aqui ele acertou e falou que esse cachorro é muito parecido com esse cachorro. Mas olha aqui a gente tem um sapo. E o primeiro resultado que ele retornou foi um gato. Algo que não tinha nada a ver. Aqui no último, a gente tem a cabeça de uma ema, eu acho, uma ave. Mas aqui à direita a gente não tem nada disso. Então, nós temos que entender que, apesar de, sim, a gente ter situações em que esses algoritmos funcionam muito bem, a gente ainda tem inúmeros desafios para serem resolvidos. O principal problema quando a gente fala de uma imagem é atribuir uma categoria a essa imagem, ou seja, identificar o tipo de objeto que essa imagem se refere. Para a gente, você fala, poxa, André está falando uma coisa que não tem nada a ver, mas para a gente é muito fácil olhar para uma imagem como essa e falar que isso é um gato. Nós temos um conhecimento nosso que foi adquirido ao longo dos anos, que a nossa mãe se apontava um gato e se apontava um cachorro e falava gato, e a sua mãe ia lá e falava, não, é cachorro. Então, nós temos um conhecimento, inclusive com a ajuda e apoio dos nossos pais, que consegue fazer essa identificação de categorias, ok? E isso não é fácil para fazer quando a gente está no computador. Por que isso não é fácil para a gente fazer no computador? Porque, olha só, o computador ele não consegue enxergar isso como um gato. Isso para o computador é um conjunto de números, que a gente chama de pixels. Esses pixels são as intensidades dessa imagem. Então, o que o computador vê é um conjunto de números, ele não consegue ter essa informação que a gente chama de semântica, de que esse conjunto de números é um gato. A gente tem que construir um modelo que faça com que o nosso computador entenda que esse conjunto de números é um gato. Mas o que ele vê, na verdade, é um conjunto de números. E pensa bem, se ele é um conjunto de números que está armazenando a intensidade, então essa imagem ela tem uma posição do gato e uma determinada intensidade. Se eu virar a minha câmera, se eu tiver um outro ponto de vista da minha câmera, eu vou ter um outro conjunto de números e um outro conjunto de intensidades para armazenar. E eu continuo vendo o mesmo gato. Então, para o computador, essa grande variação é muito difícil de entender. Por isso, a gente chama isso de problemas de semânticas, né? Mas só para dar um exemplo, a gente pode ter diferentes gatos de uma mesma raça. Para a gente consegue olhar e consegue falar que aqueles
vou chamar de objetos, tá? Mas que aqueles animais que estão ali na cena são gatos de uma mesma raça. Nós conseguimos, mas o computador não. Outro problema que a gente tem, olha aqui à direita, a gente tem problemas que a gente chama de oclusão, né? Que é um problema em que a gente tem uma mistura entre o que seria o fundo e o que é realmente o animal que a gente está observando. Muito fácil para a gente, muito difícil para o computador. A gente tem problemas de variação de animais para diferentes raças. Então, a gente tem a orelha desse gato é diferente da orelha desse gato, mas essas duas imagens continuam sendo gatos. E, além disso, a gente tem outros problemas que nós, humanos, conseguimos resolver de uma forma sensacional, que é variação de iluminação, isso aqui continua sendo um gato. Variação de forma, isso aqui continua sendo um gato. Né? Ou então gatos que a gente vê aqui, né? Um gato escondido embaixo de um tapete, isso aqui ainda é um gato. Nós, humanos, chegamos ali, isso é um gato, com certeza. Ou então essa daqui eu acho que é a mais difícil. Por que é mais difícil? Porque a gente tem um rabo comprido simplesmente aparecendo. Para nós humanos, a gente começa a correlacionar coisas que tenham rabo comprido e que principalmente possam estar dentro de casa e que podem estar no seu sofá. Então, você não vai falar que isso é um guaxinim, né? Até porque aqui no Brasil eu acho que não tem. Mas você consegue formular várias ideias e lógicas para conseguir falar um pouquinho mais a respeito daquilo ali. Então, para o computador, isso é um processo extremamente difícil. Então, o que normalmente a gente quer é escrever códigos que façam essas classificações ou reconhecimentos. Eu coloquei aqui uma coisa muito bacana que a gente quer classificar, a gente quer entrar com uma imagem na minha classe, fazer uma mágica aqui dentro qualquer, que eu ainda não sei qual mágica é essa, e retornar qual é a classe que aquele objeto pertence. É isso que a gente quer. Mas isso não é óbvio para o computador. A gente não consegue ter uma coisa mágica que você dá uma imagem para ele e ele te retorne a classe. Tá? Isso, até porque para ele, esse gato não é um gato, mas sim um conjunto de números. Então, isso é muito difícil. O que o machine learning faz, ou a aprendizagem de máquina faz, é fazer algo baseado em dado. A gente chama de data-driven, né? Porque ele é direcionado pelo seu conjunto de dados. Você coleta um conjunto de imagens, essas imagens que você coleta têm que ter rótulos e classificações, então você sabe o que é cada imagem, e a gente usa a aprendizagem para treinar e construir um modelo. Porque, olha só, você está aqui em cima, você tem o dado e você tem a resposta. O que você não tem é esse modelo, que é o que todo mundo chama de caixa preta, né? Então, o que você faz é construir um modelo que leva do dado na resposta. É isso que você quer. Opa, tem um modelo? Então, quando eu tiver o modelo, eu vou com uma nova imagem, que a gente chama de teste. A gente vai com uma nova imagem e avalia o resultado dessa nova imagem. E avalia qual a classificação que essa nova imagem teve. Tá? Para fazer isso, a gente precisa de um conjunto de dados classificado. Então, a gente tem inúmeras bases de dados. Eu não falei aqui sobre um dos desafios mais famosos, é que o Frederico falou ontem. A gente tem a GoogleNet, que é uma das bases aí mais famosas que tem inúmeras imagens lá dentro, e as imagens estão classificadas. E o que a gente quer é isso, diferentes imagens de avião, porque a gente não tem um único avião. Então, você tem que ter uma base de dados mais diversa possível e que, mesmo assim, ainda continue representando um avião. E você tem que ter esse avião em diferentes situações para que o seu modelo consiga realmente capturar todas essas informações. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem, você entra para um processo que a gente chama de treinamento, você entra com a imagem, entra com o rótulo, né, que são as classificações, e ele te retorna o modelo. Olha que lindo, né? Ele usa alguma mágica de aprendizagem ali no meio e te retorna o modelo. E depois, como que você usa esse modelo? Você usa esse modelo para predizer novas classificações. Então, você entra com o modelo, entra com a imagem teste e ele retorna para você qual é a classificação ou o rótulo daquela nova imagem que você teve. Tá? Espero que tenha ficado assim um pouco claro para vocês como que a aprendizagem
pode influenciar, né, ou pode ser usada para classificação, né? Estou falando de classificação aqui porque é o processo mais simples, é o processo que a gente consegue entender, né? Eu estou falando de situações, é claro, únicas, né? Por exemplo, não é sempre que a gente tem rótulos. A gente pode ter um monte de imagem e a gente não ter rótulos, que a gente chama isso de classificação não supervisionada. Mas eu estou mostrando aqui os exemplos mais simples para que vocês consigam entender o básico de como isso funciona, né? Como disse o Matheus, a gente vai colocar mel na boca dos alunos aí para eles irem nos procurar. É uma brincadeira só. Então, os principais objetivos dessas técnicas inteligentes é tentar extrair informações das imagens. A gente quer fazer, assim, a gente gostaria de ter algo que fizesse de forma tão otimizada quanto o nosso sistema visual, mas a gente quer basicamente identificar regiões, a gente quer classificar imagens, a gente quer contar alguma coisa, contar é contar em números mesmo, né? Quero contar células numa imagem, quero comparar imagens e quero fazer inúmeras outras coisas dentro dessas imagens usando essas metodologias. E para isso, vocês viram que esse tipo de modelagem de inteligência é baseado nos dados. Eu estou falando disso fortemente em imagens, né, que é a minha área, mas ontem o professor Gadelha falou muito, e falou-se muito aqui sobre o assunto de redes sociais, sobre essa ideia de que a rede social ela é machista, ou que ela faz segregação e tudo mais, e basicamente é um pouco disso. Se a rede social está aprendendo com os nossos dados na rede social, então é sinal de que alguma coisa talvez esteja errado com a gente, né? Então, esses algoritmos também aprendem lá com os dados que estão disponíveis na rede social, tá? Nossa, vou tentar correr muito aqui agora e falar um pouco sobre as pesquisas que a gente vem desenvolvendo dentro do laboratório, aqui no Departamento de Computação da UFOP, tá bom? Falar um pouquinho sobre a área da inteligência artificial aplicada à saúde. Esse projeto é uma grande colaboração, vários professores participam, a professora Cláudia Carneiro, da Escola de Farmácia e da Biotecnologia, no PEB, né? O professor Marconi, aqui do Departamento de Computação, a professora Fátima, da Universidade Federal de Fortaleza, a professora Daniela, lá de Berkeley, né? Com quem ainda mantenho bastante contato. É um projeto muito grande que a gente já vem desenvolvendo há um certo tempo, desde 2015. Essa daqui é uma foto, né, de eu, Fátima, Cláudia e Daniela. E em 2015 a gente criou, né? Débora falou muito bem hoje sobre o CRIC, né? Que é um Center for Recognition and Inspections of Cells. Tá? Dentro desse projeto, a gente teve inúmeros apoios financeiros de diferentes agências de fomentos, e o que a gente estava realmente buscando era, dada uma imagem como essa, onde você tem células e você tem também outras estruturas. Se vocês olharem, é uma imagem que tem muita sobreposição, é uma imagem que tem oclusões, a gente tem célula sobre célula, a gente tem estruturas que a gente chama de neutrófilos sobre as células. A gente pode ter inúmeras outras estruturas biológicas que podem atrapalhar um patologista durante um exame. E o que a gente queria era tentar usar essa ideia de inteligência para que a gente pudesse extrair informações a respeito das células e pudesse gerar informações a respeito de lesões celulares e lesões, eu vou falar de lesões, mas são câncer, né? Ou, como diz a Cláudia, lesões precursoras, né, do câncer. Então, lesões que se desenvolvem e podem gerar um câncer. Só para que vocês entendam um pouquinho, quando a gente tem uma imagem como aquela imagem é de um exame de Papa Nicolau que a mulher faz todo ano. Né? Ele é um exame que coleta células do colo do útero da mulher e ele coloca essas células numa amostra como essa daqui de vidro, e essa lâmina de vidro ela é observada no microscópio por um patologista, por um especialista. E esse especialista é um humano. E uma imagem dessa daqui, uma lâmina dessa, ela vai te dar aproximadamente 15 mil imagens para serem examinadas pelo patologista. E o que ele tem que procurar ali? Ele tem que procurar alterações morfológicas. Ele olha para células, para o citoplasma, para o núcleo. Ele tenta olhar como é que está a cromatina do núcleo.
e o que ele chama de relação núcleo-citoplasma. E ele tem que fazer isso e te retornar um diagnóstico do que é, né? Que tipo de lesão você tem? Você não tem nada ou você tem alguma coisa. O grande problema quando a gente está num trabalho como esse é que a gente tem um número, né, muito grande de dados. A gente já falou aí uma lâmina daquela dá alguma coisa em torno de 15 mil imagens. Essas alterações, elas precisam ser detectadas por um especialista a olho nu. Não existe algo... Quer dizer, existem metodologias computacionais que começam a auxiliar, mas aqui no Brasil a gente tem uma grande dificuldade, porque essas metodologias computacionais, elas lidam com informações como essa daqui. Quando a gente tem uma célula que ela está bem isolada, bem bonitinha, a gente fala que é o mundo ideal, né? Normalmente, essas tecnologias de computação trabalham nesse mundo ideal. E aqui no Brasil, esse mundo ideal são os exames de patologia que a gente tem lá nos Estados Unidos, que custam 16, 17 dólares. Aqui no Brasil, a gente tem um exame de patologia, que é o Papa Nicolau, que ele tem um custo de R$1, R$2 para o nosso sistema de saúde. Então, nesse tipo de exame, a gente tem as células agregadas de formas diferentes, elas têm esse grande grau de sobreposição. Então, é um sistema muito mais complexo do que o que a gente tem à esquerda. Bom, e todo o processo de olhar a lâmina e achar uma lesão numa célula é muito complexo, é um processo lento, tem um grande estresse físico e mental para o profissional. E o objetivo desse projeto é permitir aí diferentes abordagens, tratando imagens de células de câncer cervical e tentar identificar núcleos, lesões e tentar gerar também apoio ao que a gente chama de educação continuada. Porque esse patologista que está fazendo essas análises, ele tem que constantemente se atualizar. Então, a gente também está buscando tecnologias para tentar ajudar esse patologista a se atualizar no seu dia a dia, né? Então, a gente está assim, é um projeto grande que envolve várias vertentes dentro da análise de células. É claro que o objetivo principal é tentar prevenir câncer do colo do útero, né? Tentar diferenciar as lesões que são encontradas. A gente tem lesões de baixo grau e lesões de alto grau. As lesões de baixo grau, você tem uma conduta médica, e nas lesões de alto grau, você tem uma outra conduta médica. Então, o objetivo é tentar criar algoritmos, softwares que possam melhorar ou apoiar esses resultados do patologista. Fazer com que ele se sinta mais confiante na hora de dar um diagnóstico, não é tirar o profissional, porque, olha só, o computador não pode dar um diagnóstico, ele não pode assinar um papel. Quem pode assinar o papel é o patologista ou o médico que pode assinar. Então, o computador nunca vai fazer isso. Ele vai indicar para o patologista regiões que possam ter assim, olha, essa região tem uma probabilidade muito grande de você ter uma lesão. E ele pode sim falar para o patologista, olha, isso aqui é uma lesão de alto grau. Mas o patologista é o patologista que vai indicar qual é o resultado final. E como a gente viu, os sistemas computacionais também erram. Então, é claro que a ideia maior é apoiar o patologista nessa detecção e diferenciação da lesão. Uma das coisas que é importante, que a Débora também comentou hoje, de manhã não, à tarde, na palestra dela, é que uma das coisas que acontece muito é ter falsos negativos nos exames. E a taxa de falso negativo é muito grande. André, o que é um falso negativo? É você receber o seu exame, falar que você não tem nada, mas na verdade você ter alguma coisa. Então é um falso negativo. Então ele deu negativo para você, mas na verdade não é um negativo porque existe alguma coisa ali. Então essa taxa de falsos negativos para exames de patologia, ela é muito alta. Então o computador ele pode ajudar nessa detecção de regiões mais prováveis e o patologista ir até lá e conseguir fazer isso de uma forma mais otimizada, né? Então, é tentar integrar todas essas tecnologias para melhorar um serviço que é prestado à sociedade como um todo e também, principalmente, às mulheres, né? Falar mega rápido. Dentro do projeto CRIC, a gente, então, dividiu ele em muitas fases. A gente tem uma fase onde a gente construiu uma base de dados. Lembra que a gente precisa ter imagens e a gente precisa ter imagens classificadas.
Então, a gente construiu uma base de dados de muitas células classificadas. A gente também vem construindo uma base de dados para segmentar regiões de núcleo e citoplasma, para também apoiar esses algoritmos. E a gente vem trabalhando, pessoas trabalhando em segmentação, né, metodologias para segmentar núcleos e isolar regiões de interesse. Andréa, por que núcleo? Porque uma das hipóteses é que o núcleo ele tem muita informação e essas informações são importantes para falar que tipo de lesão você tem. Então, a gente está tentando isolar o núcleo, para uma vez que você isolou o núcleo, você tenta construir modelos para identificar que tipo de lesão você tem ali dentro. Também a ideia de educação continuada. Na base de dados, a gente tem, então, uma coleção de imagens reais de colo do útero. O projeto começou na construção da base de dados, tá? A gente tem imagens reais de coletas feitas daqui no Brasil. A gente tem uma padronização de aquisição, de aumento, de iluminação. A gente tem imagens totalmente padronizadas e com grande rigor de classificação das lesões, que foi feita por vários especialistas diferenciados. Então, é um grande conjunto de informações que pode ser usado com bastante, agora, né, que já está começando, já está ficando disponível, pode ser usado aí por metodologias de segmentação. A gente tem alguma coisa da ordem de 400 imagens, 11 mil núcleos e alguma coisa como 6 tipos de classes, 6 tipos de lesões diferentes, tá? Dentro dessa interface, a gente consegue segmentar regiões, né, núcleo e citoplasma, e a gente também consegue classificar núcleos usando aqueles mesmos bounding box que a gente viu lá, ok? Então, essa primeira parte do projeto de construção da banco de dados envolveu vários alunos. Eu estou colocando aqui embaixo sempre os alunos que estão envolvidos nos projetos, tá? Para que isso fique bem bacana. Falando da segmentação do núcleo, a nossa principal hipótese, né, é que as informações principais das lesões, elas estão em núcleos. Vocês conseguem notar aqui que a gente tem um núcleo diferente de outro núcleo. Não só em tamanho, tá, gente? Mas olha a informação que a gente tem ali dentro. Aqui muito mais homogêneo e aqui heterogêneo. Então, esse tipo de informação visual, a gente consegue extrair atributos, né? Lembra lá dos atributos? A gente consegue ir lá extrair atributos disso para ajudar a gente na classificação. A Débora, que fez uma apresentação hoje à tarde, trabalha já desde o mestrado dela na identificação de núcleos. Ela já desenvolveu várias metodologias para identificar núcleos em imagens, e essas metodologias foram, inclusive, premiadas em congressos fora daqui, como melhor artigo, né, premiadas também aqui no Brasil, e a Débora foi uma das alunas que veio do IFMG aqui de Ouro Preto, então é por isso que ela falou hoje à tarde na mesa redonda, e só comentando aqui um pouquinho, mas a gente, dado uma imagem, a gente quer determinar quem são essas regiões de núcleo e fazer isso de uma forma meio automática, tá? Eu tenho também uma outra aluna, a Júlia, que vem trabalhando em processo de identificar núcleo, usando a base do CRIC. Ela usou uma rede neural convolucional para segmentar as regiões de núcleo. E se vocês olharem aqui, na imagem do lado esquerdo, a gente tem núcleo. Isso aqui não é um núcleo, é um neutrófilo. E a metodologia de segmentação não pegou um neutrófilo. Então, ela conseguiu, sim, né, trabalhar com inúmeras sobreposições dentro da minha imagem. Tá? Um outro método de, agora, identificação de lesões, que é baseado no núcleo, mas a gente não isola regiões de interesse, foi a proposta do Douglas, que está fazendo agora a monografia 1, né, fez graduação. Você não individualiza a região. Então, a gente tem uma imagem como essa, a gente não busca mais quem é núcleo e citoplasma. O que ele fez foi recortes ao longo da minha imagem. Esses recortes são feitos de forma automática. E ele foi lá e tentou, nesses recortes, identificar regiões onde a gente pode ou não ter uma lesão. Então, ele consegue, por exemplo, identificar aqui 3 regiões em vermelho, onde você consegue dizer com maior probabilidade que aquelas regiões ela tem algum tipo de lesão, sem isolar um núcleo, tá? Sem pensar em isolar um núcleo. A gente tem inúmeras outras metodologias baseadas em detecção e classificação também de células, que foram feitas com o pessoal lá do Ceará. Esse conjunto, né, de informações que a gente vem fazendo,
ele acaba sendo uma colaboração muito grande, não só aqui, mas fora daqui também. O Douglas conseguiu gerar grandes resultados. Lembra que a gente falou de precisão, né? Se realmente aquilo ali era uma lesão e ele detectou como uma lesão. Então, ele realmente teve altas taxas disso. E uma outra coisa que ele teve foi uma taxa de falsos negativos muito baixas. Lembra que a gente falou sobre os falsos negativos, né? Falso negativo é que não era uma lesão, né? Desculpa, era uma lesão e ele não detectou. Então, ele tem uma baixa taxa de falsos negativos e foi um resultado também bastante interessante, né? 3%, algo muito, muito bacana. Dentro ainda do projeto CRIC, a gente tem essas outras áreas de educação continuada que eu comentei, que tem bastante relevância para o desenvolvimento do patologista em si e de tentar proporcionar esse aperfeiçoamento para o profissional, que são coisas que existem muito pouco, tá? A gente tem um trabalho aí que foi desenvolvido pelo Thales e agora a Breno também vai continuar, que é fazer um conjunto de exercícios para que esses exercícios eles sirvam como apoio no desenvolvimento e no ganho de conhecimento dos alunos quando eles estão na universidade ainda. Então, a professora Cláudia tem alunos da graduação para os quais ela dá aula e a gente está usando esse software ali dentro. Então, a gente tem um conjunto de exercícios. Esses exercícios foram baseados lá na base do CRIC, né? Porque lá a gente tem imagens, as imagens estão classificadas e o que ele faz é conseguir marcar regiões e descrever os tipos de informações que a gente tem ali. É um exercício que a gente chama de revisão, ele permite aí essa avaliação visual e descritiva que é feito pelo aluno, e é alguma coisa bastante interessante e que com certeza a gente vai ter, ainda mais agora, né, nessa época de pandemia, que a gente não pode mais no laboratório, poder ter um retorno bastante interessante. Uma das ideias é tentar colocar alguma coisa de realidades diferenciadas, né, ferramentas de realidade virtual, aí nessa ferramenta, para que isso também possa tentar trazer informações ou melhorar o processo de aprendizagem. Tá? O outro exemplo que a gente vem fazendo aí para o patologista, a gente chamou de uma rede social do patologista. A gente está fazendo um aplicativo aí com o Tiago, Breno, Mariana, Gabriel e Pedro, e o que esse aplicativo faz, basicamente, é fazer com que os patologistas troquem informações entre si, e essa troca de informações, ele possa gerar classificações lá, manual, do que ele acha, eu acho que a célula é isso, eu acho que a célula é aquela, e ele consegue trocar informações entre diferentes patologistas, consegue gerar gráficos, então, ele coloca uma informação, as pessoas votam num resultado, esse resultado pode ser comentado e pode gerar gráficos a partir disso, tá? Então, é alguma coisa bastante interessante que a gente vem fazendo dentro da área de saúde. Uma outra área que a gente vem trabalhando é a área de inteligência aplicada à indústria. Vou tentar aí ser um pouquinho mais rápida. Esse projeto é uma parceria com a UFOP, com a ITV. O que a gente faz é inspecionar transportadores de correia. O transportador de correia é essa esteira grande que a gente tem aqui, e ele é um dos meios mais usados dentro da indústria para transportar minério de um lugar para outro. Então, as empresas têm quilômetros e mais quilômetros de transportadores de correia, e para eles inspecionarem isso, eles chamam pessoas que fazem essa inspeção de forma manual ou visual e reportam os problemas. E o que a gente fez, ou o que a gente propôs, foi o uso de um drone. Então, vou aqui passar para a próxima, usar um drone para filmar imagens. Esse drone ele tem uma câmera que detecta diferentes temperaturas. A gente também roda um algoritmo que acha essas regiões onde a gente tem os rolos de alta temperatura. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês do que a gente fez. A gente consegue detectar as regiões do rolo, e uma vez que a gente achou o rolo, a gente consegue ir lá e ver que temperatura ele tem, e consegue identificar e retornar isso para o processo, se ele tem ou não algum tipo de defeito, né? Se ele está ou não, né, numa temperatura diferenciada. O outro projeto nosso ali com o ITV, ele agora inspeciona defeitos no tapete. Então, a gente fez uma simulação onde, imagine que isso é um defeito, e a gente consegue detectar esses defeitos e
fazer uma região de interesse ali, né, um bounding box a respeito daquele conjunto de defeitos. Aqui eu tenho, ali era uma simulação, mas isso aqui é uma esteira real. A gente fez um corte na esteira e a gente conseguiu fazer um algoritmo que consegue detectar essa variação aqui. Isso aqui é uma linha de laser, então a gente passa um laser sobre a esteira, captura a imagem e analisa a imagem que a gente está vendo com defeito. Com isso, a gente também consegue fazer uma reconstrução tridimensional a partir do defeito, né? Bom, eu acho que esses eram os projetos, só queria convidar vocês para conhecer o nosso laboratório, né, de realidade estendida para o bem, que é o XR for Good. O objetivo do laboratório é tentar construir esse crescimento científico, tecnológico aí do ponto de vista multidisciplinar. Vocês viram que eu trabalho bastante na área multidisciplinar. Eu não falei aqui sobre os projetos do professor Saul, né? Mas sim, nós temos muitos projetos em colaboração na área de saúde, na área, inclusive na área de, eu acho que eu passei batido ali, mas na área de educação continuada, o professor Saul que lidera bastante essa perspectiva, né? E o objetivo do laboratório é atuar em diferentes áreas de desenvolvimento, pesquisa, inovação, área social, ensino. Vocês viram que a gente tem projetos, assim, um projeto grande que envolve várias vertentes e que consegue trabalhar em áreas distintas. O laboratório, como professores, temos só eu e o professor Saul, tá? Ambos atuamos no curso de Ciência da Computação e na pós-graduação. Nós temos atualmente alguma coisa em torno de 3 doutores, 5 mestrandos e muitos alunos de graduação com a gente. A gente não tem nenhum aluno de segundo grau, e é alguma coisa que a gente gostaria de ter, então todos muito convidados a participar, tá? Temos alguma coisa da ordem de 10 alunos que concluíram, registros de software, patentes e vários artigos publicados. Essa foto aqui foi a foto de maio de 2009, que foi a inauguração do laboratório. Essa é uma foto com muito pouca diversidade, né? E só eu de mulher no laboratório naquele momento. Mas nós fizemos agora um encontro antes da pandemia, em março, e aqui eu já tenho uma foto de todos os alunos que estão lá. Vocês podem ver que é um laboratório bastante diverso, com muitos alunos, muita gente envolvida e realmente que gosta de trabalhar e que realmente tem paixão por aquilo que faz, né? Aqui a gente tem Mari, Débora, então muitas mulheres aqui no laboratório, para a gente tentar trazer um pouquinho mais das mulheres para a computação. Vou deixar aqui um spoiler que final de outubro e novembro o laboratório vai estar fazendo um grande número de atividades com mulheres na computação, então na ciência, né, como um todo, todos convidados a participar. O laboratório está aberto, né? O convite é a todos. Temos as nossas redes sociais aí, que eu vou deixar aqui depois. Vocês podem seguir a gente e trocar informações, tá? Eu queria finalizar um pouquinho essa apresentação, né? Falando um pouquinho de desafios, que eu acredito que vocês viram que os desafios são muitos, muitas aplicações diferenciadas em que as imagens podem ou não traduzir informações. E uma coisa que eu queria deixar aqui bem clara é que apesar da gente ter muitos algoritmos e a gente tem coisas e procurar coisas que são inteligentes, que consigam fazer a coisa de forma automática, é muito importante a gente ter um grande cuidado, eu vou chamar de acurar esses métodos, né? De saber se esses métodos realmente estão funcionando corretamente e se você não está simplesmente trocando valores ali e tendo diferentes respostas, mas que você entenda o que você está fazendo e que aquilo ali faça parte de um entendimento mais global. E que essas informações que você está extraindo dali possam, junto, por exemplo, eu com a Cláudia, junto com uma especialista na área de biologia, realmente trazer informações e trazer insights importantes para a ciência para a gente tentar resolver grandes problemas, né? A gente tem muitas imagens, né? Como eu disse aí, muitas imagens, porque a gente tem muitos equipamentos de aquisição de imagens, e o grande desafio é tentar extrair informações de qualidade dessas imagens, né? Eu falo informações de qualidade porque só extrair informação não vai gerar nada de proveitoso. Uma das coisas que hoje em dia vem se trabalhando muito é a integração de vários tipos de sensoriamentos, para que esses sensoriamentos possam, né, trazer uma informação, como eu disse, de melhor qualidade, né, e também tratar um conjunto de dados muito grande, né, que é um outro grande desafio que a gente tem, ter muitos dados para ser tratados e talvez
iniciar aí, além de só analisar muitos dados, pensar numa variação temporal entre esses dados, ok? E pensando sempre em ferramentas, eu não gosto muito da palavra automática, mas pensando em ferramentas aí semi-automáticas, que sejam robustas, que nos permitem extrair essas informações de qualidade ao longo da imagem. Bom, então aqui as redes sociais do laboratório, a gente tem página, Instagram, Facebook, YouTube. No YouTube a gente tem lá vários vídeos sobre os projetos que estão em desenvolvimento no laboratório, tá? Então fiquem à vontade para acessar. Agradecer a todos, deixar o meu e-mail aqui e fazer um agradecimento especial aos alunos do laboratório, né? Porque vocês viram que todos esses projetos aqui, claro, tem professores, mas tem os alunos por trás que estão trabalhando e que estão realmente levando o projeto para frente. Então, agradecimento aos alunos do laboratório, do Excel for Good, aos alunos da farmácia, né, da biotec, que fazem parte também, a Cláudia e o Saul, que são aí eternos colaboradores. Na verdade, nós já somos uma equipe há muito tempo. E agradecer muito o Matheus pelo convite. Desculpa ter falado tanto tempo, Matheus. Eu falei que eu começo a falar e não consigo parar. A gente agradece, foi maravilhoso, André. Peço mil desculpas, mas obrigada. Que isso, não, que desculpa que nada, foi sensacional, excelente. O pessoal deu uma interagida aqui durante a palestra, não deve ter dado para você ver um pouco, mas não o vi. professor Marcos de Adelmo, por exemplo, falou que foi sensacional o teste da imagem do Dálmata. Foi. Adorou, o pessoal gostou muito. O povo foi interagindo aqui, né? A Milena mandou um oi. Mandou que são grandes Falei mulheres. Que a família toda tá aí, né? Pois é. A Débora Nasser apareceu aí para dar um oi também, só para marcar presença, chamadinha da professora Andréia, né? Falei. Vamos ver se o pessoal vai mandando aí. O pessoal falou que está todo mundo encantado. Eu tenho algumas perguntas, elas vieram internamente do nosso David aí, que você chegou a conhecer aí no comecinho, antes da gente entrar ao vivo. Ele mandou assim: oi, professor, muito interessante esse assunto. Vez ou outra, eu trabalho em algumas empresas gringas que envolvem IA. Alguns trabalhos para você selecionar as áreas específicas de uma imagem, outras para tirar fotos, placas de sinalização, fachadas de lojas, etc. Acho isso muito interessante, apesar de ser meio cansativo. E ele pergunta: qual é a principal intenção dessas empresas? Montar um banco de imagens, tentar otimizar os algoritmos de reconhecimento? O que é? O que você interpreta? Olha, eu acho que o que essas empresas, assim, bom, depende, né? Vamos pensar, como ele falou, de placa de carro. Você está lá num sistema de pedágio e um carro passou sem pagar pedágio e o que ele faz é tirar a placa, identificar o dono de forma automática e mandar a conta para você pagar em casa. Então, eu acho que eles estão querendo resolver um problema deles. Então, eu acho que dependendo um pouco da empresa, essa ideia de resolver um problema é algo interessante. Aqui no Brasil, a gente tem pedágios como esse. Mas fora daqui, Estados Unidos, Europa, não tem pedágio cabine, né? A gente tem só um conjunto de câmeras sobre a estrada e o conjunto de câmeras filma a placa, fica filmando a placa. E se essa placa não tiver, sei lá, você deve ter que pagar alguma coisa, como é que chama o nosso aqui? É sem parar, né? Você deve ter que pagar lá uma mensalidade, se você não pagar essa mensalidade, isso vai para sua casa. Porque a placa do carro está ligada a uma pessoa, essa pessoa tem o endereço e o pagamento vai para sua casa. Então, pensando nisso, eu acho que é algo assim. Mas a gente tem inúmeros sistemas de vigilância por aí, né, que tem, assim, que querem pegar coisas além disso, né? Querem um pouquinho rastrear onde você está, o que você está fazendo, que lugares você vai, o que você compra, para poder sugerir coisas para vocês. Bom, gente, vocês já viram que a gente não tem como fugir, né? Procurei esses dias uma cadeira para comprar aqui na internet e agora só vem propaganda de cadeiras para mim em qualquer rede social, né? Vamos dizer assim. Então, isso é algo interessante. O que eu já ouvi falar é que no futuro a gente vai entrar numa loja e a loja vai ter alguma coisa que é só para você, que é uma promoção sua.
A Andrea entrou. A Andrea gosta de comprar blusas, bolsas. Então, vou colocar para ela uma promoção de bolsas, que eu sei que é algo que ela gosta. Então, por isso que eu falei, essa ideia da vigilância, ela tem duas coisas. Uma que é o lado, sim, bom, né? Que ele te retorna, resolve um problema, e um outro lado que ele pode estar te vigiando. Aproveitando que você tocou nesse assunto aí, uma das coisas, foi até a Paula que comentou na hora que você falou das roupas lá, ela sentiu um pouco que pudesse ser invasivo, né, o sistema Exato. vigiando você com as roupas. O David também mandou uma pergunta aqui em relação a isso, e o próprio José Mauro aqui também. Então, vou mesclar um pouquinho as perguntas, Tá. porque elas são bem próximas, tá? Eles mandaram o seguinte, em relação, primeiro lendo a do David, em relação à segurança da informação, ele sente que isso pode interferir na nossa privacidade. Existe algo dentro dessas técnicas, classificações que englobam segurança? E somado a isso, a pergunta do José Mauro que ele mandou no chat aí, como você vê o avanço da captura de dados pessoais e a nova Lei Geral de Proteção de Dados? É, duas perguntas Pesado, bastante, pesado. duas perguntas bastante pesadas. É, porque o que acaba acontecendo, que eu vejo muito aqui no Brasil, fora daqui eu vejo que as pessoas têm um cuidado um pouco maior com essa ideia das informações, né, e de como que elas estão disponíveis para todos. A gente aqui no Brasil acha muito bacana o Facebook, o Instagram, te dá um software gratuito para você ficar usando e conversar com as pessoas e tudo mais. Ou o próprio WhatsApp. Não tem custo, né? Que ótimo. Mas o que será que está por trás desse custo, né? Então, quando a gente vai lá e aceita vários termos, no fundo é isso que a gente está deixando. As pessoas estão permitindo que os softwares façam isso, que essas informações sejam capturadas e que isso seja dado, vendido, seja lá o que for, para as empresas fazerem o que elas quiserem. Então, eu vejo isso como um problema, porque as pessoas ainda não perceberam nessa realmente invasão de privacidade que a gente pode ter. O que é diferente se você comprar um software, né? Se você compra um software, você vai ter leis um pouco mais rigorosas que vão impedir, porque você está pagando por aquele serviço, e que vão impedir que essas informações sejam divulgadas por aí. Então, isso eu acho que é uma outra vertente assim de como lidar com os dados. Agora, com relação a essa lei de proteção aqui do Brasil, eu vou ser sincera que eu conheço muito pouco sobre isso. Então, é alguma coisa que a gente vai precisar estudar. Vou dar um exemplo só lá das nossas imagens de células. Aquelas imagens são de pessoas que a gente está usando para extrair alguma informação. Só que no nosso caso, quando você faz, já existe uma anonimização dessas informações, porque o próprio processo de coleta biológico exige isso. Então, a gente não tem uma regra da computação por trás da gente, a gente tem uma regra da citologia por trás da gente, e que no fundo está protegendo essas pessoas que são as reais donas dessas imagens, tá? Então, existe essa proteção ali no caso das imagens. Eu não sei quem são as pessoas, a gente não tem nenhum jeito de ligar as imagens, as pessoas e as lesões que existem por aí. Então, a gente tem uma preocupação quando a gente faz isso. Dentro da universidade, a gente tem, eu não vou me lembrar o nome, inclusive só eu até membro lá, mas a gente tem um comitê que lida com essa coisa das informações para experimentos, né? Sobre a anonimização das informações das pessoas para experimentos. Não sei se você se recorda aí, Matheus, mas se recordar me ajuda. Na universidade a gente tem essa preocupação, mas fora da universidade, quando a gente vai para o meio empresarial, realmente isso, assim, não é que não fica claro, né? Fica, né? Mas a gente acaba realmente aceitando. Eu acho que o maior problema é a gente aceitar um pouco isso.
Eu não respondi totalmente sobre as leis, porque infelizmente não conheço. Acho que foi o Barsante, né, que perguntou, que você falou, mas eu não conheço todos os detalhes a respeito disso. Isso é uma das coisas que a gente vai ter que começar a estudar. É muita coisa, pouco tempo. Dentro da universidade, eles costumam cobrar muito a questão da atuação do comitê de ética, né? Comitê de ética, isso. Muitas pessoas, muitas publicações cobram quando o trabalho envolve pessoas, que você tem o respaldo do comitê de ética da sua instituição, alguma coisa exatamente. assim. Né? Exato, obrigada, Matheus, é isso mesmo, do comitê de ética. Do ponto de vista científico, a gente toma cuidado com essas informações via comitê de ética. A gente não consegue nem publicar essas informações se a gente não tivesse aval do comitê de ética. Mas fora da universidade, realmente... Quem passa muito aperto com o comitê de ética é o Breno, né? Por isso que eu acabo lembrando, porque ele mexe muito com a experiência de usuário, então... Exatamente. Ele até me cobrou aqui, falou que a gente nunca esquece dele, a gente sempre fala dele aqui. Então, só tem que falar o nome dele, Débora, Rafael... Os Vingadores. Matheus, a gente não pode esquecer. Ele mesmo falou que é o Comitê de Ética em Pesquisa. Obrigada, Breno. É isso aí mesmo. A última pergunta é do Darlan, que também é da nossa equipe de TI. A última pergunta que eu tenho aqui até o momento. Ele pergunta, é uma pergunta mais técnica, como funciona a convolução de uma imagem? Tá. Desafio de falar isso de maneira simples. Pois é, quando a gente está na disciplina lá de processamento de imagens, a gente mostra isso, né? Olha só, Darlan, imagina, a gente falou que uma imagem é um conjunto de pontos, né? Então, imagina que essa imagem é uma matriz. Então, você tem uma matriz. Essa matriz representa a sua imagem. A convolução, ela basicamente é uma outra matriz que você multiplica pela sua matriz inicial. Só que essa matriz... Matheus, será que eu não consigo pegar um videozinho aqui, não? Pode pegar aí. Eu acho que eu consigo capturar alguma coisinha aqui, um exemplo de convolução. Débora Nasser falou que quem sabe faz ao vivo. Explicar a convolução de maneira simples realmente não é... Não, dá para explicar. Assim, imagina que você tem duas matrizes e você vai multiplicar uma pela outra. Só que, no fundo, a matriz da convolução, a matriz que a gente chama de kernel, ela é menor do que a sua imagem original. E o que você vai fazer é multiplicar ela em diferentes pontos da imagem. Então, você multiplica aqui, 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 aqui e aqui. E você vai sempre fazendo multiplicação de uma matriz pela outra, então uma matriz maior que a imagem, com uma outra matriz menor, e ela vai caminhando ao longo da imagem e vai gerar uma matriz resultante. Essa matriz resultante é uma matriz, vai ser a sua imagem resultante da convolução. É que eu acho que não tem nada que seja, que mostre um vídeo, né? Colocar aí na Olha tela. Aqui. Mais ou menos, né? Uhum. Não sei se... Deixa eu ver se esse é redondo, né? Vocês estão vendo? Acho que eu abri um artigo, será? Eu vou falar para a imagem. Espero que fique um pouco claro. Dá para ver a imagem bem? Olha só, Darlan, né? Isso aqui é a imagem, Darlan. Tá vendo que a imagem é grande? Isso aqui é o que a gente chama de kernel. É uma outra matriz. Só que ela normalmente é menor que a imagem. Então, o que você faz? Você pega essa matriz 3x3, aí você multiplica ela aqui, ó, 3x3. Depois você anda ela de 1 pixel, multiplica de novo 3x3. Anda mais um, 3x3. Então, você vai caminhando com a matriz menor sobre a maior e vai gerando uma imagem resultante aqui. Esse é o processo de convolução. É multiplicar uma função por outra função. Como a gente está falando de imagem, eu achei melhor falar de matrizes, né? Você multiplica uma matriz por outra matriz. Mas é multiplicar uma função por outra função e fazer com que essa multiplicação aconteça em diferentes posições. Ficou claro? Para mim, sim.
Mas olha, Darlan, olha na internet que existem vídeos, GIFs animadas, que mostram o processo da convolução e vai mostrando assim essa multiplicação, mas basicamente são multiplicações. Então, você deve ter perguntado isso, o que é a rede neural convolucional? Você tem várias camadas e cada camada você vai ter processos de convoluções diferentes nessas camadas. Cada camada vai gerar uma imagem resultante. Então, você faz assim, você faz uma convolução, gera um resultado. Aí você pega esse resultado, gera outra convolução, e você vai, no fundo, atuando diferentes filtros sobre a sua imagem. O que esses filtros, né? O que essas matrizes de convolução aqui menores fazem? Elas tentam extrair algum tipo de informação da sua imagem. É isso. Que informações? Pode ser informação de contorno, pode ser informação de cor, pode ser informação de textura. Cada camada do filtro extrai informações diferentes. Mas CNN é alguma coisa assim bem complexa, né? A gente tem uma disciplina na pós ali de CNN, talvez seja bacana acompanhar. O professor Marcos Jadel também, o professor que está trabalhando aí sempre comigo, ele perguntou se a utilização de imagens em alta definição costuma melhorar o desempenho dos algoritmos de classificação. Se você pensar, Marcos, nesses algoritmos de detectar atributos, sim. Lembra que eu falei que você tem uma imagem, detecta um conjunto de pontos de interesse? Quanto melhor a definição, melhor as informações do seu ponto de interesse. Tá? Mas se você estiver falando de redes neurais convolucionais, normalmente você não consegue entrar com imagens muito grandes nas redes. Você tem mais ou menos ali um conjunto de tamanhos que costumam ser as entradas da sua rede. Imagens muito grandes, as redes não conseguem evoluir e demoram muito para conseguir gerar, né, resultados e coisas do tipo. Então, pensando em forma de atributos, detecção de regiões de interesse e tudo mais, sim, a qualidade é ótima. Existe ali um peso entre o que é bom e o tempo e velocidade da resposta que você quer. Se não for real time, né? Se não for real time, uma imagem de mega resolução vai ser ótimo. Agora, se você quiser um processo em tempo real, né, que a gente chama, por exemplo, aquele processo do drone que captura imagens da esteira transportadora. Como aquilo ali é uma imagem de câmera térmica, ela não tem uma alta definição. Então, não é uma imagem 4K. Mas, mesmo assim, você consegue... eu acho que é uma imagem 600 por 700, alguma coisa do tipo. Mesmo assim, ainda você consegue detectar pontos de interesse, que são os rolos, né, que era o que a gente queria, com uma grande definição. Eu acho que depende um pouco da aplicação. Eu acho que meio que cada caso é um caso. É bem isso mesmo, é bem diverso, né? Bom, aparentemente, então, é isso. O Darlan também se manifestou aqui, falou que gostou da resposta. Então, novamente, gostaria muito de te agradecer, André, por ter topado participar aí, topado essa. Eu te enchi o saco muitas vezes aí antes da Imagina. gente chegar no dia de hoje, mas tentei te deixar mais em paz. Mas muito obrigado em nome do IF por você ter aceitado, em meu nome também, porque você confiou em mim mais uma vez, né? A gente está sempre trabalhando junto aí. Com certeza. Então, Eu que agradeço muito. agradeço. Gostaria de convidar todo mundo para participar dos outros eventos. O professor Marcos agradeceu também aí. Participar dos outros eventos do IF. A gente vai ter a palestra sexta-feira com o Marconi também, que vai falar da pesquisa dele. Está todo mundo convidado de participar, de assistir, de perguntar. E é isso, venha trabalhar com a gente também, tanto no IF quanto na UFOP aí. Nós estamos de braços abertos para receber todo mundo e fazer muita pesquisa, muita coisa para o bem, como vocês gostam de trabalhar. Né? Isso aí, Matheus. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Agradeço a todos aí. Foi um prazer, tá? Obrigada.
Obrigado, pessoal. É isso, então, acho que por hoje encerramos nossas atividades mais ou menos por aqui, dentro do prazo, tá? Não precisou de correr, não, deu tudo bem. Estamos com um prazo com bastante tranquilidade aí para poder terminar esse trabalho com calma. De novo, não tem infinitos agradecimentos aí. Até logo, obrigada. É você, tá, Boa noite Matheus? a Tchauzinho. todos. Tchau, tchau. Tchau.